Olá, estudante, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai falar de carga horária e segmentos, né? Então, vamos começar um pouquinho, eu vou colocar aqui a apresentação, né? Para vocês poderem acompanhar junto comigo, que eu estou falando a minha imagem andando pela telinha de vocês aí. Vamos lá. Para as licenciaturas, né? Cada licenciatura ela tem o seu segmento, tem a sua carga horária, então é importante a gente passar com bastante cuidado em relação a isso. Ih, professora, pulou. Todo semestre, a sala de estágio ela tem uma reabertura e um fechamento da sala de estágio. Então, bem importante vocês observarem como é que vai estar ocorrendo, quando é que abre e quando fecha. Professora, eu não consegui entregar nesse semestre, né? Como é que eu faço? Você tem até o último semestre de curso para você fazer a entrega do seu estágio. Então, é importante observar o quê? Quando que abre e quando que fecha. Porque se você tem que enviar o documento, você faz o envio do documento nesse período. Por que que a sala de estágio, ela termina um pouco antes, né? Ela fecha um pouco antes do que as disciplinas comuns? Porque a gente precisa de um tempo para a gente poder fazer a verificação do seu estágio e fazer a validação e possivelmente uma possível correção. Se você é um aluno que não é de último semestre, essa correção de estágio ela pode ser feita no semestre posterior, sem problemas nenhum. Você faz o envio da documentação. Caso você seja aluno de último semestre, a gente vai trazendo prazos possíveis para você fazer a verificação da documentação. Então, só estejam atentos sempre às informações que são deixadas lá no feedback do seu envio, tá bom? A reabertura das salas de estágio, então eu já falei na reabertura e fechamento, e aí você tem aqui os ícones, né, que fazem parte das salas de estágio. E se, né, lembra que eu falei, se, não, mas não está aparecendo tal, dá uma olhada aqui em cursos, veja aqui nessa listagem, né, de cursos que tem, se a sala de estágio não está lá, né? Lembra que eu mostrei para vocês, né, que no vídeo anterior, dá uma olhadinha. Bom, que é o estágio supervisionado? O estágio supervisionado é um componente curricular, é uma carga horária obrigatória do curso para a conclusão do seu curso. Então, não tem o que fazer, tem que fazer o estágio. Então, você tem 3 formas de fazer esse estágio, e a gente vai falar um pouco sobre essas formas, né? Você tem a observação, que é observar a aula do professor em relação ao conteúdo, metodologia e relacionamento com a turma da sala. Então, é importante observar o quê? Que como é que eu vou olhar essa sala, né? A partir daqueles conteúdos das disciplinas que já têm sido trabalhados com vocês. Normalmente, na disciplina de didática, a gente vê muito isso, né? Vê esse relacionamento, vê como as metodologias possíveis, a gente conversa sobre possíveis situações, é bem importante a gente olhar isso. Então, observação é observar. Regência. A regência é você planejar uma atividade e aplicar essa atividade, né? Então, você também tem um tempo para você fazer tudo isso. A gente vai ter um vídeo falando especificamente sobre a regência. E participação. A participação é quando eu auxilio o professor em alguma atividade, como festa junina, reunião de pais, decoração da sala, decoração de arrumar brinquedoteca e assim vai, né? Então, isso é participação ativa do estagiário. Etapas do estágio, né? Então, a primeira etapa é o quê? Visitar e ler todos os documentos e instruções da sala. Então, a sala de estágio, ela tá toda distribuída, ela tem aonde você faz o envio, ela tem as documentações. Olhe todas as informações primeiro, né? Antes de você sair ali falando assim, eu vou sair fazendo estágio. Calma, veja tudo com calma primeiro, e aí depois você pensa, né, e planeja o seu estágio. A segunda etapa é procurar uma escola, uma instituição. Essa escola ela pode ser pública ou privada, né, ou particular. Então, não tem problema nenhum.
tenham atenção se essa escola ela tem registro, se ela tem CNPJ. Professora, como é que eu vou saber isso? Perguntando, né? Olha, essa escola, no meu estágio, vou lá, né? Levo a minha carta de apresentação, que está dentro da sala de estágio, vou lá, falo assim, olha, nos documentos precisa ter o carimbo do diretor e o carimbo da escola. A escola tá, no carimbo da escola tem o CNPJ, eles vão falar se sim ou se não. Entretanto, é bom sempre perguntar, né? Porque tem escolas que não tem. E aí o seu estágio não é validado porque a escola não tem. Então, tenha atenção em relação a isso. Algo bem importante, você está representando a fã em outros espaços, né? Então, tomem cuidado com conduta, comportamento, seu comportamento, né? Com a sua percepção ética, né? Não vai chegar atrasado no estágio, né? Cuidado, assim, para não atender ligação no meio de uma aula que você está observando, falar no WhatsApp, né? O telefone tocar no meio da aula. Você, professor, não gostaria que acontecesse isso com você. Então, o professor que você também vai estar acompanhando também não vai gostar, né? Então, estejam atentos a essas questões. E para quem é pedagogia, que é a partir da grade de 2020, né? Então, vamos entender um pouquinho desse contexto, né, de 2020 até agora. Então, nós passamos por um período de pandemia, nós passamos por um período de quase pandemia, pandemia, quase pandemia, vai e volta, etc, etc, etc. Algumas possibilidades de estágio foram abertas, como observador digital para alguns, espaços não escolares digital para alguns também, é que a gente acabou abrindo para todo mundo. Então, é bem importante observar aqui essas questões, né? E como isso tudo está desenrolando. Lembre-se que sempre, né? Você tem até o último semestre do curso para você fazer o estágio. Então, não precisa ficar desesperado. Ah, eu não fiz nada de estágio, como é que eu vou fazer? Calma, olha tudo com calma, faça com calma, né? Para você não ter problemas posteriormente. Bom, vamos falar um pouquinho dos blocos, né? Então, quem é da grade a partir de 2020 tem que fazer 400 horas de estágio, tudo bem? Nessas 400 horas de estágio, você tem lá 100 horas para educação infantil, 100 horas de Fundamental 1, 100 horas de regência, né? E 100 horas em gestão, supervisão e coordenação. E essas 100 horas de gestão, supervisão e coordenação, ela pode ser colocada em 50 horas de espaços não escolares e 50 horas de gestão. Então, ou 100 horas de uma coisa, ou 100 horas de outra. Uma coisa que aconteceu nesse período que o pessoal está assim, mas eu fiz observador digital que tem 100 horas, né? Quem teve a oportunidade de fazer o observador digital. Somei 100 horas. Mas eu fiz em educação infantil. Bom, educação infantil eu elimino daqui, né? Vou, então, para ensino fundamental 1, é onde eu tenho que fazer estágio. Poxa, mas eu tenho que fazer 100 horas de regência. Então, a regência eu já coloco lá, né? No fundamental 1, que é a temática que a gente vai trabalhar num outro vídeo. E faço 100 horas de gestão. A regência, ela é obrigatória, tá, gente? Então, como você vai fazer ela é outra coisa. Então, eu posso, então, professora, algumas situações que têm parecido, né? Eu fiz 100 horas de educação infantil, fiz 150 de espaços não escolares digital, que é a visita aos museus, beleza. Bom, falta ainda 150 horas, então eu vou fazer o quê? 100 horas de Fundamental 1 e 50 horas de regência. Tenham esse cuidado na distribuição da carga horária de vocês, tá bem? E essas 100 horas de regência, ela é subdividida em 2 blocos, eu vou acabar falando isso no próximo vídeo, que eu trato sobre regência, tá certo? Então, tenham esse olhar. Façam como se fosse ali um quadrinho, olha, eu fiz em tal coisa, fiz em tal coisa. E bateu aquela dúvida, nos procure pelo fórum de dúvidas sempre, né? Ou participe dos plantões e dos encontros ao vivo.
que é um momento também que você pode trazer o seu caso e aí a gente poder conversar sobre ele, como é que você pode trabalhar a sua carga horária de estágio, tá bom? Gente, por enquanto é isso, daqui a pouco a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!